palavra nos fala da seguinte maneira: é uma narração de um momento da vida de Jesus, entre seus pais, onde eles perderam Jesus no templo. Então vamos recordar apenas parte dessa palavra, alguns versículos. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabias que devo preocupar-me das coisas de meu pai? Hoje o Senhor vem, desde o início do grupo, nos falando de nosso chamado, nossa missão, até usou o termo de nossa cruz. Mas o Senhor hoje nos dá o exemplo de dois chamados aqui. Nós vamos ver nessa palavra um primeiro momento em que nós recordamos que Jesus, mais ou menos com 12 anos de idade, foi levado ao templo com os seus pais, e eles, por algum incidente, um achando que Jesus estava com um, outro achando que estava com outro, acabaram por se descuidar e perderam Jesus. Perderam Jesus. Ora, aí nós vemos então quem perdeu Jesus. Maria e José. E qual era a missão de Maria e José? Era cuidar de Jesus, o Filho de Deus feito homem no meio de nós. Esse cuidado diário pertencia a Maria e José. Essa era a missão de José e Maria, enquanto Jesus no meio deles. Mas eles perderam Jesus. Eles falham, digamos assim, eles se sentiram que falharam nessa missão de tomar conta de Jesus. E mais à frente nós vemos Jesus falando sobre ele, sobre a sua missão. Então, e quando eles questionam, quando Maria pergunta, mas meu filho, por que você fez isso? E aí Jesus meio que, para recordar, né, Nossa Senhora, que desde a anunciação do Senhor já sabia qual era a missão do seu filho, e ele, para recordar essa missão e não como uma malcriação, fala, mas não sabias que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? A senhora não sabia? Não lembra, mãe, que essa era a minha missão? É anunciar, é proclamar essa graça de vida, a salvação a todos. Então, eu já estou começando, eu já estou me inteirando das coisas do meu Pai. Essa era a missão de Jesus. E Jesus hoje nos fala muito claramente que a sua missão é nos salvar. Jesus veio ao mundo para nos salvar. E nós encontramos nesta palavra um termo que hoje nos tocou muito, que é o estar perdido. Jesus, aparentemente perdido ali no meio dos doutores da lei, dos sacerdotes, ele estava cumprindo a missão dele, aparentemente perdido. Ele veio ensinar tudo aquilo que o Senhor, que Deus Pai queria transmitir para nós, e estava difícil dos homens entenderem, e talvez até hoje ainda é difícil para nós entendermos, quando não buscamos a palavra do Senhor, aquilo que Ele nos trouxe como salvação. Mas Jesus veio e cumpriu a sua missão. Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou para nos mostrar que Ele é o nosso Salvador. Ele cumpriu aquilo que o Pai planejou na sua vida como homem. E hoje Jesus nos interpela e nos coloca frente a frente com Ele. Eu gostaria que você, nesse momento, pudesse, de fato, se sentir de frente para um espelho, onde você olha para esse espelho e você vê Jesus. Você fecha seus olhos nesse momento e apenas se sinta, imagine-se diante de um grande espelho, onde você olha para esse espelho e você não vê mais refletida a sua imagem, mas você vê a imagem de Jesus. Porque Jesus é o nosso modelo, Jesus é o modelo. Jesus é santo.
E Jesus veio nos chamar à santidade. Mas aí nós nos esbarramos em tudo aquilo que o Senhor nos falou essa noite. E o Senhor nos falou em profecia da seguinte forma, esta noite. Eu vim para que engraçado, lembrem que Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. E depois ele, em outro momento, nos falou, vós sois a luz do mundo. Não é verdade? Vocês lembram dessas palavras? Então, Jesus quer que nós nos espelhemos nele e sejamos como ele é. Ele fala, eu sou e vocês também são. Mas a profecia hoje nos falou assim, olha, vocês são luzes do mundo, mas parece que vocês estão querendo se camuflar no meio do povo, no meio do meu povo. E o que é o se camuflar? É justamente se esconder. Quando um animal se sente em perigo, ele se camufla ali para que não seja comido por um predador ou exterminado, né? E na mesma profecia vinha nos falar sobre o que nós ganhamos em servir Jesus, em estar diante de Jesus, em procurar Jesus, em louvar Jesus. Interessante. Nós temos uma missão e que muitas das vezes nós não sabemos ainda qual é essa missão. E nos é muito difícil ficar matutando muitas vezes, Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, o que de fato queres de mim? E às vezes o Senhor quer uma coisa tão pequena que vai ser durante a nossa vida toda, se nós deixarmos de fazer aquela coisa pequena que o Senhor nos deixou para fazer, nós não cumpriremos a nossa missão. E para isso nós precisamos estar atentos ao que o Senhor quer de nós e não nos camuflarmos, estar atentos. Mas o que ganhamos com isso? Ora, isso é muito importante. Quando Jesus veio ao mundo, ele sabia o que ele nos ia oferecer. Ele oferecia a vida eterna. Maria, quando cuidava de Jesus, ela sabia da missão do seu filho. Ela sabia que ele era o nosso Salvador. Ela sabia o que ele nos oferecia. E nós sabemos o que Jesus nos oferece? Acima de tudo, Jesus, que é o Salvador, ele nos oferece a salvação. Ele nos oferece uma vida eterna, não uma vida passageira de um mundo em que acordamos a cada dia sem sabermos muito bem o que fazer. E o Senhor nos interpela hoje mais ainda, como é que está sendo a sua missão ou a busca dessa tua missão no teu dia a dia? E aí nos pergunta, eu gostaria que você fizesse nesse momento também essa pergunta para você. Eu estou vivendo uma vida normal? É assim que eu definiria a minha vida? Eu estou vivendo uma vida normal? Eu estou vivendo? Eu deixo a vida me levar? Vida leva eu? Eu vou na onda? Vou sendo conduzido? Como tem sido a minha vida? Qual tem sido o meu empenho em entender o plano de salvação de Jesus para a minha vida? Ora, Jesus, ele voltou para o seio da sua família, apesar de aparentemente perdido, ele voltou, porque ele tinha uma missão a cumprir, não era ficar ali no templo, não. E Jesus nos convida também nesta noite a ter esta volta, a voltar desse viver normalmente para um viver como luz, a um viver como um sentido, com sentido na vida. Nós olhamos tanto para o lado e a gente fala assim, nossa, eu que acredito em Deus, eu que entendo que Jesus Cristo é o meu Salvador, e eu proclamei isso esta noite. Como é difícil viver, a minha vida já é difícil acreditando que Jesus é meu Salvador. Imagina para as pessoas, quantas vezes nós já falamos isso? Como é difícil as pessoas, como seria difícil viver a vida das pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus como Salvador. Quem nunca falou isso? Quem nunca ouviu isso? Mas hoje é o dia de nós pararmos de olhar para as pessoas que acreditamos que vivem sem Deus ou que não acreditam em Deus e que não buscam a Deus e passemos a olhar para
a minha vida, eu de fato busco a Deus? Eu de fato estou perdido ou sei para onde estou indo? Como são os meus passos no meu dia a dia? São na direção do meu Salvador? São da direção daquele que é minha luz? Aquele que está na minha frente como espelho e me diz assim: seja santo como eu sou santo, seja luz como eu sou luz, seja sal da terra como eu sou o sal da terra, seja fermento no mundo e não se camufle como eu sou fermento no mundo. A nossa missão, em última análise, é a mesma missão de Jesus. É também buscar a salvação e levar os outros que estão conosco à salvação. O Senhor é nosso Salvador. O Senhor é a razão da nossa vida. E eu peço que você, nesse momento, feche mais uma vez os seus olhos e retorne àquela imagem do espelho de Jesus. Você se olhando no espelho e vendo a imagem de Jesus. E é um Senhor que nos diz assim: volta, volta para mim, volta para os meus cuidados, volta e serás salvo, volta e serás liberto. Fique mais próximo de mim e entenderás muito mais a tua missão. Fique mais próximo de mim e perceberás muito mais aquilo que eu desejo que tu cumpras nessa tua vida terrena. Fica muito mais próximo de mim e perceba que eu quero te levar para Deus. Agora você olha novamente para esse espelho. Está olhando aí? Espelho grande, bonito, não é o espelho da Branca de Neve, não. Espelho, espelho meu. Mas olha para esse espelho sem olhar a tua beleza nesse momento agora, mas olha para o espelho e apenas questiona a você mesmo. Agora você olha para você. Você pode olhar agora para o rosto, para o seu rosto nessa tela, que você consegue se ver, e faça a pergunta para você: eu sou de Deus? Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu pertenço a Jesus, de fato, aquele que eu digo que é meu Senhor? É muito sério essa pergunta, porque eu dizer eu sou, eu estou com, exige, de fato, essa imagem do espelho mirando aquilo que eu sou. Ora, se eu digo que eu sou cristão, é incabível, é infundável que eu seja uma pessoa de mentira, que a minha vida seja uma mentira, que eu engane as pessoas. É inconcebível que eu seja corrupto. É inconcebível que eu tenha prazer em ver as pessoas sofrer. É inconcebível que eu roube as pessoas, que eu mate as pessoas, que eu deseje a morte de outras pessoas. Se eu sou de Deus, eu não posso ser assim. Nós temos que ser cristãos. Nós temos que ser outros Cristos. Chega de ouvirmos pessoas desiludidas e afastadas de Jesus porque olham para nós como cristãos e não veem Cristo. Olham para nós e não veem esse Cristo que foi refletido no espelho quando nos olhamos no espelho. Chega. Nós precisamos assumir: eu sou de Deus, Jesus é meu Salvador, Ele tem um plano para mim, eu quero seguir esse plano, eu vou seguir Jesus, eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser água viva também. O Senhor nos traz essa palavra hoje. Volta, não fique perdido, não se camufle. O Senhor tem um plano para ti e você precisa seguir esse mestre.
E apesar de todas as noites mal dormidas, de todos os sofrimentos, de todas as dificuldades, porque é difícil mesmo ser cristão. Cristão que não sofre, cristão que está numa boa vida, não é cristão. Está deixando se levar. Está cantando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, eu gostaria que você, mais uma vez, meu irmão, minha irmã, se apegasse a esse Senhor e Salvador que hoje vem ao teu encontro e vem e caminha contigo e diz: volta, volta para mim, vem para perto de mim. E que você proclame mais uma vez que Ele é o teu Senhor e que sem Ele não há saída, sem Ele não há rumo. Apesar de todas as dificuldades, Ele é o nosso milagre, Ele é a nossa razão de viver.